É um prazer tê-lo conosco no Falando do Evangelho. Você é muito bem-vindo. Ouça o que Deus vai falar com você. Lucas, capítulo de número 5, versículo de número 4. E disse a Simão: Faze-te ao alto mar e lançai as vossas redes para pescar. O lago de Genezaré trata-se de um dos nomes do mar da Galileia. E Lucas ele mostra-se correto, não chamando um ajuntamento de águas de mar. Localizado na região da Galileia, ao norte da Palestina, era um lugar incomum. Um lago de 21 quilômetros por 11 de largura, e nos tempos de Jesus era um alvoroço de gente. 10 cidades costeiras, mais de 15 mil pessoas. Flávio Joséfo relatou que havia em torno de 300 barcos de pesca. A sua indústria de pesca era famosa em todo o Império Romano. E é neste cenário que Pedro pescou a noite toda sem sucesso. Presenciou tanto o pôr do sol como o nascer do sol, porém eles não tinham nada a lhe oferecer. Pedro toda a noite ouviu a voz excitada dos outros pescadores, radiantes com o sucesso da sua pesca. Pedro ouvia e olhava para a sua rede vazia. Agora, os outros pescadores limpam os peixes, mas Pedro somente lava as suas redes, molhadas e vazias. Se você tem redes molhadas e vazias, você conhece este sentimento de frustração, um sentimento de insucesso. Talvez quando você vê casais felizes, você olha para a sua rede molhada e vazia do relacionamento conjugal. E isso gera esse sentimento de frustração, de insucesso. E assim, redes molhadas e vazias de mulheres maltratadas, de filhos desajustados, de corações vazios. Essa é a nossa realidade, a realidade que vivemos. Redes molhadas e vazias de projetos inacabados. Mas o ato de Pedro lavar as redes significa muito. Significa a esperança de dias melhores. Significa a preparação para o amanhã. Se você hoje tem redes molhadas e vazias, tenha esperança. Prepare-se para o amanhã. Quero te dizer uma coisa, a rede vazia de hoje pode ser a cheia do próximo minuto. Basta tão somente uma palavra. E Jesus ele fala, faze-te ao alto mar e lançai as vossas redes. Pedro então olha para ele e retruca, mestre, mas nós trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos. Mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Logo os remos entram nas águas outra vez, o leme em direção ao alto mar. Todos que ficaram na praia observavam o retorno ao mar e certamente indagavam nessa hora. Muito estranho esse Pedro. O que é que ele vai fazer uma hora dessa? Eles indagavam. O que eles não sabiam era que encontrar peixes era fácil para o Deus que os criou. Para Jesus, o mar da Galileia era como se fosse um pequeno aquário. Porém, a jornada mais difícil, ela é aquela que nós fazemos de volta ao lugar onde nós fracassamos, onde perdemos a nossa credibilidade. Pedro, então, lança a rede e observa. E ela vai afundando na água e ele espera, os olhos fitos no mar, os pescadores calados, Pedro quieto, Jesus somente observa. Quando de repente a corda dá um tranco, 2 trancos, 3, a corda estica e eles começam a recolher, logo os seus pés estão cobertos por uma multidão prateada que não para de pular. A quantidade de peixes era tão grande que diz o texto que a rede quase se rompe e ia a pique. Eles chamam os outros que estavam no outro barco para ajudá-los. E ambos os barcos se encheram de peixes que quase iam a pique. Pedro fica tão maravilhado
que se sentiu constrangido, porque certamente ele nunca tinha visto algo daquela magnitude. Ele reconhece a deidade de Cristo. E no versículo 8, a palavra do Senhor diz que, prostrando-se aos pés de Jesus, lhe disse: retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Ao contrário do que muitos pensam, Jesus não chama os capacitados, os valentes, mas os abatidos, os quebrantados, são os favoritos. Aí ele os capacita. No versículo 10, Jesus fala: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E no versículo 11 diz que levaram os barcos para a terra e deixaram tudo e seguiram a Jesus. Pedro, ele aprendeu a lição. Ele estava pronto para seguir a Jesus. Mas o ser humano, ele pode mudar com a ação do tempo. Crentes, obreiros, cônjuges, filhos, amigos. A ação do tempo, ela é imprevisível e difere de cada pessoa, de pessoa para pessoa. Anos mais tarde, este Pedro, pressionado, nega a Jesus. Na noite anterior à crucificação, Pedro afirmou que nunca ouvira falar de Cristo. Marcos 14, versículo 71. Certamente que naquela sexta-feira, aquele rude pescador enterrou o seu rosto barbado entre as mãos e chorou copiosamente. Para ele, aquela noite tornou-se um dia de lamento, de pranto, mas Pedro achou que era tarde demais. Pedro achou que era tarde demais para ele. E então ele voltou para o barco. O mesmo barco, a mesma praia, o mesmo mar. Ele deixou a sua aposentadoria, limpou as iscas, desembrulhou as redes e foi para o mar. Mas, preste bem atenção, Pedro lançou a rede a noite toda e não pegou um peixe. Pedro estragou tudo como discípulo e agora nem para pescador ele servia. Mas quando ele começou a pensar que era tarde demais para recomeçar, o mestre lhe aparece na praia e lhe pergunta: tem alimento? E ele diz não. Então Jesus lhe diz: por que não tenta do outro lado? E no capítulo 21 de João, versículo 6, diz que lançaram as redes e já não podiam tirar pela multidão de peixes. Certamente Pedro nunca mais saiu para pescar, mas passou o resto da sua vida dizendo aos desafortunados, aos necessitados, aos derrotados pela vida, que nunca é tarde demais para tentar outra vez. Você já dobrou as redes? Eu sou o pastor Wagner Obama e te digo: tenha em mãos a rede dos seus sonhos, porque as calamidades, elas vão passar e você vai tentar outra vez. Que sobre a sua casa repouse a paz do Senhor. Inscreva-se no canal se você ouviu com o coração e gostou dessa palavra. Nos ajude a alcançar os nossos objetivos e a anunciar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Deixe o seu like, ele é muito importante para nós.